Que você pode ser demitido do seu emprego porque você não fez parte das panelinhas ou porque você resolveu não fazer super amizades dentro do ambiente de trabalho? Bora falar um pouco sobre isso? Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Bem-vindo ao quadro Falando Livre, onde eu falo de um assunto sem ficar dando uma chuva de conceitos, mas falando de um jeito mais leve pra gente poder trocar uma ideia, tá? E hoje eu vou trazer um vídeo da Isa, do perfil Dando uma Viajada, para falar um pouco sobre esse assunto, enquanto eu vou guiando a nossa conversa com base no roteirinho que eu já fiz. Vocês sabiam que eu fui demitida por não fazer amigos, não ser sociável e não, tipo, me encaixar na família do meu escritório? Eu acho que o que pega mesmo é a sua intimidade com a sua gerente, com a sua coleguinha de trabalho, se você fala sobre Big Brother, se você sabe que a menina da produção transou com alguém ou não transou. Isso que é importante dentro do trabalho. O conteúdo em si, eu acho que não era tão importante. Porque aconteceu, quando eu entrei na empresa, eu tinha uma equipe perfeita. A minha diretora sempre foi incrível. Minha gerente era muito foda, era aquela que realmente pegava sua mão, te ajudava, te ensinava as coisas, não te jogava 1 milhão de coisas pra fazer, entendeu? Que era uma responsabilidade dela, entendeu? Ela não fazia isso. E a minha companheira de trabalho era muito incrível, tanto se tornou uma das minhas melhores amigas. Era muito gostoso trabalhar com ela, porque a gente sempre trocava muito e a gente se ajudava. Não tinha uma competição feminina, não tinha, ai, eu tenho que chamar atenção pra elas verem que eu sou melhor que Isabel. Não tinha isso. Me rodava assim. Incrível. O que aconteceu foi que a minha gerente se mudou de país e entrou uma mulher que já tinha trabalhado na empresa, então ela tinha intimidade com todo mundo. Um ambiente respeitoso e tranquilo de trabalho, é isso que ela tá narrando. Agora acontece a primeira mudança. Menos comigo. E ela chegou exatamente da maneira que eu não gosto de ser abordada. Porque eu acho que cada um tem o seu limite, né? E eu gosto de ir conhecendo a pessoa pra entender o limite das pessoas. Essa Igual uma pessoa normal, né? De ir assim, você vai conhecendo as pessoas, entendendo o que pode acontecer dali, né? Em vez de se impor ditando a sua regra. minha gerente, assim como a outra menina que entrou no lugar da minha amiga, elas são do tipo assim: a gente é muito amiga, ai, você tem que saber de tudo da minha vida, ai, a gente tem que sair pra beber junto. Deixa eu te conhecer porque eu quero saber se eu quero ser sua amiga. Às vezes você tem princípios diferentes do meu e que não batem e eu não tô afim de trocar com você. Entende? Cada um tem o seu direito de fazer isso. Entrando num papo meio motivacional, eu acredito que tem 2 tipos de pessoa: a pessoa que brilha e a pessoa que quer brilhar. Essa é a diferença entre ser e estar. Ou você é, ou você quer, ou, né? Ou você está brilhando, né? Ou você é brilho, ou você está brilhando. E essa pessoa que sempre está brilhando, ela precisa se provar todos os dias que ela está brilhando, diferente da pessoa que brilha. Essa pessoa que brilha, ela brilha, ponto, acabou. E a minha companheira de trabalho era exatamente isso. O que eu, Isabela, que brilho, que sou, fiz? Abri caminho e falei: gata, vai. Você precisa de uma passarela? Nossa, mas eu estendo o tapete pra você. Passa, minha senhora. E aí isso começou a ser visto como afronta. E não, eu tava fazendo isso com pena dela. Porque ela precisava desse show pra se sentir suficiente e capaz. Eu vou tentar traduzir isso só pra gente conseguir, né, trocar uma ideia aqui. Vou tentar traduzir isso em outros termos, essa coisa de brilha, de ser, de estar, né? O que ela tá dizendo é: há pessoas que estão ali convivendo, vivendo sua vida de boa, fazendo suas coisas, trocando ideia, tal, na medida em que é necessário, na medida em que tá com tempo, e há pessoas que precisam a todo instante estar movendo, mobilizando micro-relações, a todo momento tá fazendo um agrado, tirando um sorriso, que precisam disso quase que como parte da sua identidade para se sentirem bem, seja lá qual for o motivo, né? Acho que isso é o que menos importa, assim, mas que no seu cotidiano vão expressar essa necessidade de estar ali participando, gerando, movimentando emoções, sendo um protagonista da vida. Eu diria que é mais ou menos isso que ela tá dizendo aqui. E tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum com isso. Cada um tem o seu jeito de se enxergar e de como se reafirma e de como se sente bem. Eu não vou competir com uma pessoa que precisa de uma competição. Ela que vai competir com uma pessoa que queira competir com ela. Eu nunca quis. Beleza, entramos numa reunião de feedback. Vem minha gerente e fala assim: porque eu acho que você está com um pouco de inveja dela, um pouco de ciúmes. Eu falei: meu amor,
Você tá falando de pessoal? De pessoal eu nem sei quem ela é, não me interessa. De profissional, também não sei quem ela é, porque ela tem os clientes dela, eu tenho os meus estão muito bem atendidos, é isso que me importa. Não me importa se ela atendeu bem o cliente dela, se ela atendeu mal, isso é problema dela e de vocês. Vamos fazer a primeira pausa aqui pra gente bater um papo, depois a gente termina o conteúdo desse vídeo, rapidinho. Eu acho que a gente já tem bastante informação até aqui e eu acho que é possível a gente pensar, inclusive, no nosso dia a dia de trabalho, porque o que ela tá falando não é como se fosse algo incomum, né? Infelizmente. O que ela tá falando não é nada incomum, inclusive. Eu acho que há pontos que podem ser ditos sobre isso e eu vou começar com o óbvio, né? A gente vive num país em que a convivência tá sempre numa tensão entre o seu funcionamento, o funcionamento da convivência, e a dedução daquilo que os sujeitos sentem enquanto estão convivendo, enquanto estão interagindo. Por isso que certo nível de simpatia, às vezes até exagerado, não é uma opção, mas é uma norma. Ou seja, certo nível de simpatia é uma obrigação que, se não for feita, você corre o risco de fato, ser demitida ou ser demitido de repente. E eu tô falando de um nível de simpatia que tá para além da boa convivência, tá para além da convivência respeitosa. Mas entra naquele tipo de convivência que, pelo menos em São Paulo, o termo família, entre aspas, traduz bem. Família no sentido de que é necessário entregar um pouco da vida privada no interior dos espaços em que você está performando sua vida pública. E aqui eu digo um pouco com uma generosidade, né? Muitas vezes é entregar muito da sua vida privada nos espaços em que você está performando a vida pública. Esse tipo de dinâmica não é exceção. Às vezes a gente só conhece esse tipo de dinâmica, de relação, inclusive, né? E aí parece que é natural, parece que é assim mesmo que as coisas são, mas não é. Parece que é isso mesmo e que aquilo que está fora disso é errado ou até mesmo patológico. Essa simpatia generalizada, a simpatia que ignora a convivência funcional no ambiente de trabalho, acaba se tornando uma prisão que faz com que você, trabalhador disciplinado, compromissado, né, uma pessoa normal, tá indo lá fazer o seu trabalho, ser eficiente, ganhar seu salário, voltar para casa, viver sua vida, tenha que se desdobrar para, além de fazer só o seu trabalho, tenha que fazer uma média. Tem aqui ser político. Tem uma coisa que deveria ser básica numa convivência harmoniosa. Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Mas isso é delicado de se falar porque entra num lugar que é muito específico, que é a falta de noção sobre o que é amizade e sobre o que é somente uma boa convivência. Você não precisa ser amiga de todo mundo, e não é porque alguém não quer ser sua amiga que ela tá conspirando contra você, né? O mundo não é dividido entre dois grupos, os amigos de um lado, né, com uma intimidade imensa, uma permissividade absoluta, versus os inimigos, que são aqueles que a gente despeja todo um imaginário do que seria alguém perverso, alguém com péssimas intenções, que tá sempre à espreita para puxar o seu tapete e pronto para rir da sua desgraça. Se você convive só com gente assim, se o seu mundo é limitado somente a gente assim, é necessário entender que essa convivência é particular e que cabe a você dar um jeito de resolver isso, porque ninguém mais vai resolver isso por você, né? Cabe a você se retirar ou se enquadrar e pagar pelo preço da sua escolha, e não tem choro. Qualquer justificativa extramundana não vai conseguir dar conta de que na vida real, ficar ou ir embora tem suas consequências e elas vão ser sentidas, percebidas subjetivamente por cada um de nós, além de serem percebidas objetivamente nas relações sociais ao nosso redor. No aumento ou na diminuição de oportunidades que a gente vai ter, no aumento ou na diminuição de laços que poderiam ou não se tornar oportunidades de trabalho e etc. Eu já fiz um vídeo falando sobre a facilidade que nós temos em punir o agredido e passar um pano pro agressor quando ele se encontra numa situação favorável. E quando o agredido, por sua vez, está em minoria. Essa é a essência da manutenção das relações, com muitas aspas ainda, familiares dentro dos ambientes em que não há, de fato, uma família, né? A dinâmica de família é uma dinâmica que separa aqueles que estão dentro, que são completamente adequados, que numa linguagem pechetiana se super identificam na interpelação discursiva versus aqueles que não estão identificados assim ou que até estão contra-identificados com esse discurso da família. É óbvio que, de um ponto de vista ético, né,
Isso não é digno de aprovação, isso é evidente. Mas a vida real não segue uma ética elaborada numa escrivaninha também. Não há nada pior do que ter como chefe alguém que se utiliza desse tipo de mandinga, sabe? Tipo assim, essa da inveja que a Isa acabou de falar no vídeo. Vamos voltar a ver o finzinho e aí a gente continua. Antes da gente voltar, deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva. Menos da metade das pessoas que veem os vídeos regularmente são inscritas no canal. Seja inscrito no canal, tá bom? Aproveite e considere se tornar membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos, às lives do Colunas Tortas e também para ter acesso ao nosso grupo de Zap, onde a gente fala de um jeito um pouquinho mais íntimo, onde a gente tem um papo mais livre, onde a gente pode trocar nossas experiências e seja um financiador desse projeto independente de divulgação de ciências humanas. Agora vamos voltar para nossa pauta do dia. Dela, se ela atendeu mal, isso é problema dela e de vocês. A minha função tá sendo muito bem feita, obrigada. Ok, chegamos na última semana de maio. Semana essa mais esperada pela gente, porque era uma semana antes de uma feira muito importante para a empresa. O objetivo era adiantar todas as demandas de junho, as que a gente já tinha recebido, né, que a gente já tinha como organizar, para poder viajar e focar apenas na viagem, né? E não nas outras demandas. Eu adiantei todas, a gente estava na última semana de maio, eu adiantei as demandas até o dia 19 de junho. Me convidaram pro almoço, coisa isso que nunca tinha acontecido, me chamaram para almoçar com o grupo da empresa. Eu achei aquilo muito estranho. Eu fui, fiquei quietinha na minha, não conversava com ninguém, não tinha intimidade. Quando eu subi do almoço, minha diretora me chama no canto e fala assim: Isa, queria te agradecer pelos seus serviços, a gente tá te desligando. Nisso, a minha coordenadora estava em pranto e chorando. Ela, eu gosto muito de você. Bom, eu posso saber a razão. Ela, cara, você não conseguiu... O seu trabalho era muito bom, você é muito organizada, mas a gente sentiu que depois que a menina entrou, o seu brilho deu uma ofuscada e você não conseguiu tornar esse ambiente a sua casa, a sua família. Dentro da minha família tem gente que eu não falo. Pensa dentro de um escritório que nem tem meu sangue. Bom, quando ela falou isso, eu falei assim, então não foi pelo meu trabalho. Ela, não, seu trabalho tá ótimo, mas é porque realmente não se encaixa com o modelo que a equipe procura, que a empresa procura. Aí, liguei pro meu pai e falei, eu fui demitida. Ele, como assim você foi demitida? Eu falei, porque eu não fiz amizade. Fui demitida porque eu não fiz amizade. Ele, como assim, Isabela, você tá de sacanagem? Eu falei, não, tô falando sério. Não fiz amigo, porra. E a menininha ali fez amigo. Aí o que aconteceu? Tinha que rodar um. Quem roda? Aqui tem amigo, aqui não tem amigo. Aqui não tem amigo, porra. Rodei. Aqui não tem amigo, roda, rodei. Acho que a gente pode terminar agora a partir disso. Esse foi o vídeo da Isa, né? E, cara, isso aqui eu acho que... Isso aqui é demais, assim, isso aqui é demais. Né? O brilho que dá uma ofuscada, a necessidade de fazer parte da família, assim, é uma tentativa de transformar o espaço social da empresa em um ambiente supostamente acolhedor de ensino fundamental, um grupo de apoio quase, um clubinho, algo nesse sentido, né? Quando se forma um clubinho, uma panelinha, a exclusão ela não passa por parâmetros éticos inflexíveis. Pelo contrário, a flexibilidade é total, porque tudo cabe dentro da decisão que visa retirar quem está fora do grupinho, do clubinho, da panela. Aqui eu tô falando do nível de convivência íntima mais básica que acaba sendo aplicado no interior das relações sociais no ambiente de trabalho e, de novo, aqui nós entramos numa lógica de amigo e inimigo, de dentro e fora, em que o esforço de uma convivência que é minimamente adequada é sempre um esforço vão, porque não existe uma noção clara de todos os tons de cinza que os laços sociais podem ter. Um entendimento claro de que respeito não é aquilo que só pode acontecer com amigos, ou que para se respeitar e cumprir sua função eficientemente é necessário performar uma super amizade ou uma extroversão amalucada e mal educada. Mas como eu disse anteriormente, a gente acaba ficando preso a esse tipo de relação, preso a isso, né? Se a gente é minoria num espaço e cabe a nós no fim do dia tomar a decisão de ficar ou ir embora. Geralmente a decisão é de ficar, de tentar aguentar até onde der, porque todo mundo precisa de salário. Se todo mundo precisa de salário, aí eu acho que esse tipo de questão que parece ser pequena se transforma numa questão grande e impossível de se ignorar ou de fazer de conta que não existe. Já não existe mais lugar para o cinismo.
E só pra gente terminar, só pra gente compreender que essa não é uma visão, assim, distorcida. De fato, tem gente que acha que essa é a única forma de estar dentro de uma empresa, que de fato família é família, coisas nesse sentido. Eu queria mostrar só alguns comentários aqui, ó. O entendimento psicológico do porquê socialização e integração no trabalho é essencial. E outra, sociabilidade não tem nada a ver com falsidade. O motivo foi 100% válido. O motivo supostamente teria sido válido da demissão, porque ela não era a super amiga do restante das pessoas, né? Perceba, o relato não é de uma pessoa que criava intriga, não era uma laranja podre, era só de alguém que não tava ali pra ser super amiga. Basicamente era isso. Mas aqui a gente tem um olhar de que é super válido. E assim, uma justificativa que é quase científica, né? Então, além de válido, é objetivamente válido, e além de objetivamente válido, é quase que como uma norma racional a ser aplicada. Então, não é só que é válido, mas assim, não se trata só de ser válido, mas se trata de ser uma norma a ser aplicada, porque é científico, né? O entendimento psicológico e tudo mais, etc, etc. Aqui um outro comentário. A moral é, para sobreviver, temos que colocar a falsidade em primeiro lugar. E aqui eu entendo que falsidade, o que se quer dizer com falsidade, tem que bancar o político, né? Tem que fazer a média. Porque eu sei que a gente usa essas palavras geralmente num sentido muito errado no dia a dia, às vezes na falta de um vocabulário mais rico para tentar descrever as diferentes situações do nosso dia a dia. Porque isso não significa ser falso, bancar o político, mas significa tentar produzir uma convivência harmoniosa, mesmo que não seja com pessoas que você tem ali intimidade e por aí vai. Gente pedindo pra ver o outro lado da história, porque evidentemente, né, é necessário desconfiar de um relato pessoal que acontece numa rede social, né? Sempre tem se essa pessoa é inimiga, quem disse que ela não é inimiga, não é verdade? É a lógica de amigo e inimigo sendo aplicado aqui próprio. A gente que é CLT precisa desenvolver uma personalidade só pro trabalho, de fato. Muitas vezes sim. Um outro comentário, né? Não sei qual a versão da empresa, mas muitas vezes a pessoa que deixa o ambiente muito pesado realmente estraga muito o ambiente de trabalho. Trabalhar bem tem muitas partes importantes. Fazer parte da empresa não é só entregar o produto, vai muito além. Não, sim, mas é que literalmente não parece ser esse o caso, conforme foi dito pela moça, né? E a gente não precisa imaginar uma situação assim de uma pessoa super tóxica, porque eu acho que quando a gente parte do princípio de que é alguém que é super tóxico e que tá escondendo coisas, a gente se mantém ainda nesse olhar de amigo e inimigo, onde este outro que é excluído por ser inimigo. A gente não permite observar uma coisa que é basicamente assim, é o básico da convivência brasileirinha, né? O básico da convivência brasileirinha não é que você tem um inimigo que vai ser excluído. O básico da convivência brasileirinha é a pressuposição e a dedução daquilo que se passa na cabeça do outro para que a gente possa, por fim, por conta de desagregar com ele. Porque para desagregar é necessário uma boa desculpa. Não dá só para escolher a desagregação. E aqui um comentário que se repetiu em alguns momentos, alguns usuários repetiram esse comentário, né? Que é soft skill, gata. Então, soft skill é um conceito que é diretamente relacionado aos afazeres do trabalho. Não exatamente com o que ela relatou aqui, que é essa super intimidade, essa super amizade. Isso não tem a ver com soft skill. Isso, na verdade, representaria a falta de soft skill da pessoa que forçou uma amizade, né? Na verdade, seria mais por esse lado, porque o conceito de soft skill é diretamente relacionado à maneira como você vai lidar com as pessoas no dia a dia de trabalho, nos afazeres do trabalho, na sua relação profissional com elas, né? O soft skill não é tipo assim, né? Se você é um amigão da turma. O soft skill é se você consegue, por exemplo, passar uma correção ou então, de repente, chamar a atenção sem ser uma pessoa escrota. Se você consegue lidar com uma reunião sem ser uma pessoa nervosa, sem ser uma pessoa ansiosa, se você consegue lidar com essas situações, conduzindo elas de uma maneira que é pacífica, harmoniosa, de uma maneira que é dentro do tom e por aí vai. Não é só você ser o amigão da galera, isso não é soft skill, isso é ser político. Minha gente, é isso, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e seja membro do Colunas Tortas, tá bom? Além de se inscrever para poder acompanhar mais conteúdos aqui. E põe nos comentários, você já passou por esse tipo de situação? Quero te ouvir.